Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é 2 Coríntios 4, de 1 a 6, e estamos experimentando a graça para todos. Ao escrever essa carta, Paulo deseja que os irmãos cresçam em reconciliação, generosidade e fraqueza. Aqui, no capítulo 4, ele continua defendendo tanto o seu apostolado quanto o seu evangelho. Ao que parece, os adversários do apóstolo estão dizendo que o seu ministério não tem brilho. O de Moisés, ministro da antiga aliança, tinha. O de Paulo, ministro da nova aliança, não. Mas no fim do capítulo 3, o apóstolo compara os ministérios de Moisés e do Espírito Santo. Um é escrito em pedras, o outro em corações. Um traz condenação e morte, o outro justificação e vida. Em um a glória desvanece, no outro ela permanece. Na ilustração do Christian, um é o andaime, o outro é o edifício pronto. Depois de fazer esta comparação, Paulo escreve as seguintes palavras, 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Portanto, visto que temos este ministério do Espírito Santo, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos, diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Considerando o nosso texto, eu gostaria de propor que somente na luz do Evangelho podemos experimentar a graça de Deus e uma vida nova. No texto de hoje, encontramos 3 aspectos desse Evangelho. O primeiro aspecto é o testemunho do Evangelho, versos 1 e 2. Paulo começa o capítulo 4 afirmando que, por misericórdia, ele tem o ministério do Espírito Santo. Logo, mesmo sendo criticado injustamente pelos seus adversários, ele não desanima. Se no fim do capítulo 3 o apóstolo compara o ministério de Moisés com o ministério do Espírito Santo, agora ele compara o ministério dos falsos apóstolos com o ministério dele. Os falsos apóstolos procedem secreta e vergonhosamente, enganam e torcem a palavra de Deus. Já Paulo renuncia a tudo isso e expõe claramente a verdade. Ele testemunha o Evangelho. Ele anuncia que Jesus, o Messias morto e ressuscitado, é o Senhor de todo o mundo. Essa verdade é tão consistente que o apóstolo pode apelar diretamente à consciência de todos. E ele o faz diante de Deus. Assim como Paulo, testemunhemos a verdade do Evangelho com clareza neste mundo. É como diz o N.T. Wright, nosso trabalho é tornar Jesus conhecido e então sair da frente para garantir que não fiquemos
debaixo do holofote. O evangelho que testemunhamos é centrado em Cristo, na sua vida e na sua obra. Jesus é aquele que anuncia com palavras e sinaliza com ações a chegada do reino de Deus. E quanto mais o imitarmos neste mundo, mais ele será conhecido por todos ao nosso redor. O segundo aspecto é a oposição ao Evangelho, versos 3 e 4. O nosso texto segue e Paulo reconhece que o seu Evangelho pode estar encoberto. Se sim, é para os descrentes, para aqueles que estão perecendo, que ele está encoberto. Já para os crentes, para aqueles que estão sendo salvos, o Evangelho está absolutamente revelado. Aqui vem à nossa mente o que o apóstolo já afirmou no fim do capítulo 2 dessa mesma carta. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Versos 14 a 16. Ou seja, para os descrentes, o evangelho está encoberto e tem cheiro de morte. Estes estão perecendo. Já para os crentes, o evangelho está revelado e tem cheiro de vida. Estes estão sendo salvos pela graça de Deus mediante a fé. Pergunta: de acordo com o apóstolo, quem é que está por trás desse encobrimento? Resposta: o Deus deste século, isto é, Satanás ou o diabo. Ele é um ser espiritual, pessoal e maligno, com propósitos opostos a Deus, a seu povo e ao cosmos. Ele é quem faz oposição ao evangelho e quem está cegando o entendimento dos descrentes. No Novo Testamento, o título Deus deste século aparece apenas 2 vezes, aqui e em Atos 26, 28. Neste último texto, defendendo-se perante o rei Agripa, Paulo menciona uma promessa de Jesus no ato da sua vocação. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. À luz desses 2 textos, no tempo presente, ainda há 2 reinos: o reino das trevas, sob o poder de Satanás, e o reino da luz, sob o poder de Cristo. Conscientes ou não, os descrentes estão no reino das trevas, estão cegos espiritualmente. E como eles podem sair dessa condição? Ouvindo e crendo no Evangelho da glória de Cristo. Isso porque Jesus é a luz que dissipa as trevas e possibilita a visão. Assim como Paulo, nós não podemos desconsiderar a oposição do Deus desse século ao Evangelho. E como nós podemos nos levantar contra ele? Com a intercessão e com o testemunho, tanto em palavras quanto em ações. Em suas cartas, o próprio apóstolo nos ensina como orar. Observemos o seguinte exemplo. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo,
frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, de 9 a 14. Em oração, podemos discernir as melhores oportunidades e as melhores formas de testemunhar de Jesus, com palavras e com ações. É a isso que todos nós somos chamados. O terceiro aspecto é o poder do Evangelho, versos 5 e 6. O nosso texto se encerra com Paulo dizendo que não prega a si mesmo. Segundo José Comblan, a este versículo se pode dar um sentido apologético ou polêmico. Não pregamos a nós mesmos pode ser uma acusação aos outros. Vocês se pregam a si mesmos. Ou pode ser uma resposta a uma acusação dos outros. Não pregamos a nós mesmos, como vocês dizem. A segunda predomina sobre a primeira. Se não prega a si mesmo, a quem o apóstolo prega? Ele prega a Jesus Cristo, o Senhor. Uma das expressões mais primitivas da fé dos discípulos. Jesus é um nome. Cristo é o título Messias ou ungido. E Senhor é uma referência à sua soberania sobre todos e sobre tudo. Novamente, Jesus de Nazaré, morto e ressurreto, é o Messias dos judeus e o Senhor do mundo. Este é o Evangelho. Esta é a boa notícia. E se Jesus é o Senhor, nós somos servos dele e conservos uns dos outros, na família, na igreja e na sociedade. Por fim, Paulo declara: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 6. Aqui o apóstolo associa o relato da criação à sua experiência com Jesus ressurreto. Em Gênesis 1:3 está escrito: disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse mesmo Deus que disse, haja luz, diante das trevas que cobriam a face do abismo, é quem diz, haja luz, diante das trevas que cobrem os corações dos seres humanos. E é só quando isso acontece que estes podem ver a glória de Deus na face de Cristo. Não foi exatamente isso que aconteceu com Paulo a caminho de Damasco? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos 9, de 3 a 5. Desde então, o apóstolo conheceu o poder do Evangelho. Assim como aconteceu com Paulo, um dia a luz do Evangelho brilhou em nossos corações. Ela nos fez ver a glória de Deus na face de Cristo. Então, Jesus é aquele que nos mostra como Deus é e como nós podemos ser. E quando isso acontece, nós respondemos de duas formas. Primeiro, com adoração. Somos muito gratos a Deus por seu amor, por sua misericórdia, por sua graça,
por sua bondade, por sua fidelidade, por seu perdão e por muitas outras coisas mais. Somos muito gratos. Segundo, respondemos com sujeição. Nós reconhecemos que somos do Senhor e, no poder do Espírito, nos esforçamos para ser obedientes a Ele em tudo mesmo. Eu termino citando José Antônio Pagola. Seguir a Jesus é principalmente inspirar-se nele para continuar hoje, de maneira responsável, a obra apaixonante começada por ele e com ele. Assumir as grandes atitudes que deram sentido à sua vida e vivê-las hoje, em nosso próprio contexto histórico. Seguir a Jesus é crer no que ele acreditou, dar importância ao que ele deu importância, interessar-se pelo que ele se interessou, defender a causa que ele defendeu, olhar as pessoas como ele as olhou, aproximar-nos dos necessitados como ele o fez, amar as pessoas como ele as amou, confiar no Pai como ele confiou, enfrentar a vida com a esperança com que ele a enfrentou. Portanto, irmãos e irmãs, somente na luz do Evangelho é que podemos experimentar a graça de Deus e uma nova vida. A minha oração é que essa luz seja cada vez mais intensa para mim, para você e para todo mundo. Que assim seja. Um grande abraço para você.